E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. O time evolui porque o time não tá evoluindo com bola. Isso eu ouvi aí, eu quero entender. Aí ontem o time evoluiu. Assim, pra sábado, ontem evoluiu. Não, senhor. Tá fácil de remar com a maré. Não, senhor. Eu sempre disse que quando os 4 lá na frente estão inspirados, acostumados a jogar juntos... Ontem. Teve, o Gabigol perdendo gol à beça. Mas eu quero ouvir o Felipe Facincani, que ele chamou ali e... Deus escalou o time ontem. E eu... Hã? Sormani sempre fala, Deus escalou a defesa do Flamengo ontem. Achou, hein? É meu pai que falava. Achou. Deus escalando. Quando o jogador machucava, meu pai falava, Deus está escalando o time. A gente falou aqui que a saudade do não é exatamente o problema. Acharam o miolo. Ô, Facincani, você sabe quem foi eleito o melhor jogador da partida ontem? Quem? Daqui a pouco eu conto. Solta o Paulo Souza aí pra gente começar esse debate de Flamengo. Porque ele foi abraçado pelos jogadores e o Zé sempre toca nesse ponto aqui. Quer saber como é que tá a alma de um time? Dá uma olhada quando toma e quando faz o gol. Roda o Paulo Souza que eu quero ouvir os meninos. Que grandeza que é este nosso Flamengo. Sinto-me com mais energia do que nunca. Hoje estou com uma energia, desde ontem. Estou com bastante energia. Eu paguei para estar neste clube. E eu vou ser feliz neste clube, não tenho dúvidas. Porquê? Porque os nossos jogadores assim o demonstram. Por isso, respondendo à sua pergunta, estou muito bem. Sei que este é um clube que exige muito, todos os dias. Temos de estar preparados. E estou muito preparado para poder liderar esta qualidade de jogadores e humana para podermos juntos ter vitórias como estas. Depois... Bom, tá aí um trecho da entrevista coletiva, né? O Paulo ontem, Zé, a minha sensação é que ele dá uma mudada, se não no tom, porque ele continua sereno, ele dá uma mudada no que ele aborda. Ele começa a falar de uma maneira, a expor um pouco mais os problemas internos, ainda que, assim, delicadamente. Porque eu acho que ele percebeu também que se ele não começa a expor o que ele tem de dificuldade, vai ficar tudo na mão dele, vai ficar tudo no colo dele. Quero que você comece aí falando dessa mudança, se você percebe assim, e o que você percebeu do campo também. Boa tarde, Dani, seu Sormani. Seu Sormani não consegue parar de rir. O que aconteceu, gente? Ele está emocionado com o Falcão no estúdio. É a minha volta. Para, gente, deixa o Pedro Ivo em paz. Boa tarde, Facinca. Deixa a Arara quieta hoje. A todos em casa. Seu Sormani não para de rir. Boa tarde. Vai, produção, aumente o som. Você não gostou, Zé? Você não gostou? Chega, vocês não entendem nada de moda. Eu parei. Ô Zé, cuidado com o dedo aí que o papagaio bica, hein? Vamos lá. Sério. Vai, tenta ser sério. Se o Sormani não para. Você é o isqueirinho dessa mesa. Para, se comporta. Não, em termos de campo, ontem confirmou aquilo que nós estávamos falando sobre a defesa. Né? Quando você tem bons jogadores e jogadores que dão o suporte para você ter uma defesa, meio campo e ataque, com equilíbrio, você vê o Flamengo jogar. Agora, quanto tempo, quantas vezes essa zaga vai jogar de novo, nós não sabemos, muito por conta das questões de saúde. Eu acho que tem vários recados aí, Dani. A primeira, eu paguei para estar nesse clube. Uhum. Esse é um recado claríssimo para todos que estão, que estão questionando, que estão falando, e principalmente para a diretoria e para os torcedores. Que acho que os torcedores esqueceram desse pequenininho detalhe, que acho que, se eu não me engano, custou 300 mil euros para o Paulo. Isso é um detalhe que eu acho que é uma coisa que ele tem que falar, porque até agora ele está aguentando calado. Ele está apanhando, e está na hora de ele... todo ser humano tem o direito de desabafar um pouco. Aí, em relação ao time, ontem era para ser... Foi quanto? Foi 3? 3. Sim. Era para ter sido quantos? 6. 6, 7, fácil. Quantos gols o Gabigol perdeu cara a cara? Se ele tivesse numa boa fase, provavelmente ontem ele sairia com hat-trick, ele ia ficar com tanta dor no braço de fazer assim, o bíceps e tal, porque ontem o festival de gols que ele perdeu. Um outro recado, Pedro, fez o gol, calma, tô aqui, um outro comportamento, não é mais aquele assim, estou aqui, Então tem vários recados. Pós-jogo,
Ou durante Esse do Pedro eu não tinha nem reparado. Pela primeira vez ele fez um gol e não comemorou no não, jeito ele não dele. fez assim, ele falou, estou aqui. Tá dando um recado também. Então ontem foi vários recados. O grupo, quando faz o gol e vai abraçar o Paulo Souza, né? Porque, de novo, é uma coisa, ninguém tem o dia a dia. É difícil, por mais... E aí eu não estou desrespeitando... Ninguém tem o dia a dia, mas todo mundo tem uma sentença pronta. Não estou... Pelo Isso amor aí de Deus, precisa ser dito. pelo amor de Deus, os jornalistas, os caras que têm as fontes, eu não estou desrespeitando nada, ninguém, por favor, não me entendam mal, mas tem coisas que no dia a dia não se sabe. É só ali dentro, como nós temos aqui o nosso dia a dia, que só nós sabemos o que nós passamos. Né? Só nós sabemos o que acontece aqui realmente de fato. Dentro do vestiário é assim também. Então acho que essa resposta do grupo, quando faz o gol e vai abraçar o Paulo Souza, demonstra o quê? Para a torcida. Olha, estamos juntos, nos apoiem. Aqui é um grupo, nós estamos pensando no Flamengo. Né? Um recado, e aí não foi um recado só para a diretoria, foi para o departamento médico também. Diego Alves, quando ele fala que o Diego Alves vai falar com o Bruno Spinel, que está apto a jogar, só que ele não treina. Então, peraí, Bruno Spinel, vai tirar satisfação com o DM. Como é que um jogador que não treina fala para o diretor que está apto a jogar? E passa por cima do treinador. Passa por cima do treinador. Isso que é pior, né? Então, assim, tem vários recados. E aí ele está demonstrando o que está acontecendo e o que ele tem que administrar. Né? E o que ele tem que administrar. E um último recado, eu acho que não é nem um recado. Talvez, assim, às vezes as pessoas, elas são, como diria Pascoal, né? O Pascoal usa muito esse termo e eu gosto bastante, desprovidos de inteligência. Porque é o seguinte... elegante, né, para falar outra coisa. Desprovidos de inteligência. Porque o que acontece? Se você tem no gol o Hugo, e você tem um jogo importante como esse, por mais que ele tenha falhado, não é a hora de você vaiar, é a hora de você apoiar. Porque se a bola vai no gol e você, torcedor, transforma o seu goleiro, coloca mais insegurança no seu goleiro, a possibilidade de ele errar é muito maior. Lógico. Então sejam inteligentes nessa hora. Vocês querem apoiar, cobrar, né? Cobrar, faz o seguinte, acaba o jogo, e aí sim, vai cobrar as redes sociais, né? Mas durante o jogo, apoiem. Porque ali é um menino que errou, que pode estar errando, ou não sei, eu não tenho o dia a dia dele, não sabe, nós sabemos, mas todos nós erramos. E todos nós temos o direito de primeira, segunda, terceira chance até o momento em que a diretoria, o treinador, achar que ele não deve receber mais. Mas enquanto ele estiver jogando, apoiem. E um jogo como ontem era para apoiá-lo e não vaiá-lo. Sim. E não vaiá-lo. E a melhor resposta foi o que o grupo fez. A melhor resposta foi o que o Hugo fez quando chora. Porque ele demonstra orgulho, ele demonstra sentimento, ele não está ali de palhaçada, ele não está ali para brincar, é a profissão dele. Né? Então, assim, são vários os recados, Agora, se o Flamengo vai continuar jogando o que jogou ontem, sinceramente, não sei. Não dá para a gente ter cravar 100% que o Flamengo vai continuar assim. Ele deu indícios de que o Flamengo pode ser o Flamengo. Agora, desde que alguns jogadores da defesa fiquem saudáveis. Aí eu acho que aí a gente pode ter um outro tipo de discussão. Agora, a diretoria não vai se pronunciar sobre o Diego Alves. Eu queria saber o que o Spinel... Qual foi o teor da conversa que o Diego Alves teve com o Spinel para falar que ele está apto a jogar? E o Tanuri não vai vir a público? Porque é vergonhoso para um médico... Né? Ele faz tratamento, que segundo as informações, ele estava fazendo tratamento de pubalgia, né? Isso é o que a gente está, pelo menos, acompanhando, né? Lendo. E aí tem essa informação que ele está apto a jogar, mas o Paulo fala, ele não treinou em momento algum, como é que funciona? Então, existem algumas pontas que precisam ser ligadas ali, né? Na comunicação entre departamentos dentro do Flamengo. O Zé falou, primeiro, boa tarde a todos, beijo, Dani, fã de esporte também. Eu tenho muito me apegado nessa questão aí do torcedor, você sabe disso, né? O torcedor brasileiro não sabe torcer, exceção de 2 ou 3 torcidas. De uma maneira geral, não sabe torcer. Ele não, na verdade, ele não gosta do time dele, ele gosta de ganhar. Então, quando o time dele é rebaixado, ele se deprime, abandona o time, etc. e tal. Eu vi uma vez uma faixa de um torcedor do Botafogo na Vila Belmiro, Santos e Botafogo. O torcedor do Botafogo levantou uma faixa dizendo o seguinte: eu não amo a Série A, eu amo o Botafogo. Não importa onde o Botafogo vai jogar. O Botafogo é meu time. E a partir do momento que você abraça o time, você tem que abraçar quem está em campo.
Isso que o Zé falou, uma coisa muito importante. O goleiro era quem estava lá. Pô, se você não der apoio pro cara, o cara já não tá bem. Tem falhado. Os caras invadem a rede social dele, a ponto dele ter que bloquear o Twitter. Bloquear não, ele saiu do Twitter, excluiu o Twitter dele. Começa, o jogo nem começou, o cara já entra em campo sob vaia. É pouca inteligência, gente. Tem que apoiar o cara tá com a camisa do Flamengo. Ele é o goleiro do Flamengo, num jogo importante do Flamengo, na Libertadores. Porque, já tá classificado, ok, beleza, mas tem a sequência da competição. Estar entre os melhores vai te dar vantagem lá na frente. Então, ganhar o jogo de ontem era importante. Você não pode entrar em campo com um goleiro inseguro. Não tem outro para jogar. Não tinha outro. O Diego Alves, o Zé já abordou a questão, o Santos está machucado. Ia colocar quem? Você tem que dar apoio para quem vai jogar. Você tem que dar apoio para quem está em campo com a camisa do seu time. E o torcedor não fez isso. Mas isso não é privilégio da torcida do Flamengo. Repito, a exceção de 2 ou 3 torcidas no Brasil, as demais não sabem torcer. Elas gostam de dizer que são 12º jogador, etc e tal. Não sabe torcer. Porque um torcedor que vai, o seu jogador, antes de começar a partida, ele é desprovido de inteligência. Como falou o Zé Elias, lembrando bem o Pascoal. O Pascoal fala. Então, isso é um negócio que também me chamou demais a atenção. Gostei do Flamengo, gostei. Achei aquela história lá que a zaga com Rodrigo Caio e Pablo foi muito bem. Agora, eles têm que estar saudáveis. Agora, precisa tentar descobrir, precisa fazer uma CPI do Departamento de Saúde do Flamengo. Precisa fazer uma CPI lá dentro. O que acontece lá? Quanto tempo esses caras vão conseguir jogar? Quanto tempo essa zaga, que foi muito bem ontem, vai se manter titular? Uma coisa é o Paulo Souza tirar, porque há indícios de fadiga. Isso é uma coisa. Outra coisa é o jogador não atuar porque ele está lesionado. Sim. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E o Flamengo tem a sua estrutura física no DM, Departamento de Saúde, é primeiro mundo, primeiríssimo mundo. Tem time na Europa que não tem. Agora, aquele velho clichê, né? Chavãozão e tal. Não adianta nada dar uma Ferrari na minha mão. Eu não vou conseguir fazer o carro desenvolver. Não adianta nada você ter essa estrutura maravilhosa que o Flamengo tem, se você não tem profissionais capacitados para fazer aquela estrutura funcionar. Ontem passa muito por isso, né? Só pra gente organizar, porque são muitos tópicos pra gente falar aqui com calma. Então, assim, eu vou chegar nessa parte do gol, a gente pode, inclusive, voltar nessa questão do Hugo com o Diego Alves, apesar de que eu acho que vai ser unânime, né? Eu, desde a época que eu conseguia frequentar a arquibancada, já me irritava torcedor vaiando o jogador em campo durante o jogo. O que fizeram ontem em vários. Eu sou uma apreciadora do bom futebol. Claro. O que o torcedor fez ontem é uma covardia, é uma burrice. O Zé não quis usar a palavra, mas é assim que se fala, porque você... Não vou nem chegar no lugar do ser humano, do que você faz com aquele profissional. É o seu time. Você não está ajudando o seu time que está em campo para defender um placar, para defender uma vitória. Mas, enfim, a gente volta nisso depois. O Sormani também toca num ponto que é interessante, do ponto de vista que vai chegar onde você quer, que é de trabalho, de formação, porque ontem ele tinha à disposição os laterais que tem melhor condição física e de subida hoje. O Ayrton Lucas sobe mais do que o Felipe Luiz. Tinha o Mateuzinho do outro lado, que a gente já concordou aqui em alguns momentos, que está hoje um passo à frente do Isla. E essa zaga muito segura, né? O Rodrigo Caio, no meu entendimento, ele tem um papel, Pedro, que é muito de orquestrar. Sim, você, Arão, pode ficar tranquilo que eu tô aqui atrás. Você, Pablo, olha, você vem até aqui, eu vou até aqui. E ele dá a possibilidade desses laterais subirem com serenidade, de não precisar voltar correndo. Então, a volta do Rodrigo, para mim, mexe muito na qualidade do jogo do Flamengo. Você vê por aí, o que mais que você consegue notar em campo que te faça acreditar aí para chegar na evolução do trabalho do Paulo agora com essas peças? Eu acho que é uma soma. Eu acho que Boa tarde. havia... Boa tarde, porque eu dei boa tarde. Mas já sofreu bullying a beça aqui, aí agora vocês querem... focado em outra coisa. Eu dei boa tarde, você que não prestou atenção. Mas, de novo, boa tarde para quem, assim como o Sormani, podia estar disperso e não escutou. Mas boa tarde para vocês, um beijo para todos, para o fã de esporte principalmente. Dani, eu acho que tinha um cenário ideal para tal. A gente não pode desconsiderar que do outro lado tinha uma equipe muito frágil. Muito frágil. Só que várias vezes, diante de equipe frágil, o Flamengo não conseguiu jogar, a defesa não conseguiu render. Então, diante de uma equipe frágil, tinha uma defesa ali se formando pela primeira vez nos últimos jogos, pelo menos, e que começou a dar alguns sinais. O Rodrigo Caio,
na linha de defesa, não é de ontem, isso é uma característica dele, ele é uma liderança natural numa linha de defesa. Ele orienta, seja o lateral do outro lado, seja os 2 volantes que estão à frente, seja o companheiro de zaga que está ao lado dele. O Zé está aqui, esteve lá dentro, pode falar muito melhor que a gente. Você ter essa figura que orienta, que grita, quando você tem que subir, quando você tem que se alinhar, quando você pode se lançar que está na cobertura, quando você tem que ficar porque eu estou sozinho. O Rodrigo, ele cumpre esse papel muito bem. Então o Flamengo aproveitou a presença do Rodrigo, um entendimento interessante do Ayrton, que muitas vezes descia para fazer uma saída, como já fez em algum momento o Felipe, o Pablo aí do lado e até a parte da direita e os 2 volantes quando faziam, porque tinha essa comunicação. Ah, mas é só porque o Rodrigo entrou? Não. Justamente quando não tinha o Rodrigo, a coisa estava meio bagunçada. Por muitas vezes o Flamengo só tinha um zagueiro de ofício jogando. O Flamengo não tinha esse entendimento, rodou demais. E aí, Dani, eu vou bater de novo na tecla. Eu sei que eu sou voz solitária aqui no programa, mas ontem, quando ele teve uma liderança como o Rodrigo, um cara de um nível técnico mais alto como o Rodrigo, o Pablo com um pouco mais de saúde e o entendimento, a coisa funcionou. Quando essa formação não esteve em campo, a culpa não foi do Paulo. Quer dizer que ele é refém de um jogador, é isso? Não, calma, vou terminar de falar. É porque é o que eu falo, acho que vocês estão querendo também já espizinhar, é só o Rodrigo. Não. Então, quando aconteceu, ele não escalava o Rodrigo antes, não é porque ele não queria, ele não tinha o Rodrigo. Ele foi contratado, ele tinha um Rodrigo. Quando ele chega aqui, ele descobre que o cara tem uma bactéria e vai ficar 5 meses sem jogar. Então, assim, isso resolve inicialmente um grande problema. Não resolve, né? Ele começa a resolver, é bom que se diga, não é que resolve. O jogo de ontem não é definição para a temporada. Ele começa a resolver um buraco que o Paulo Souza tinha. Paulo Souza tinha um buraco de entendimento da sua defesa que não consegue compactar, não consegue subir junto, não consegue se aproximar da linha de volante. Muita gente diz que viu ontem, mas eu vi buracos. Pode ter visto, em algum momento aquilo ele falhou. Só que a coisa começou a andar, começou a ter alguém que oriente, começou a diminuir os espaços, começou a ter um Rodrigo muito bem numa cobertura. O Rodrigo talvez ele não se destaque muitas vezes por muito confronto, porque ele está sempre bem posicionado. Ele já evita um chegar atrasado, ele já evita um combate desnecessário. Isso, ali atrás, Dani, ele começou a ter um processo ali de solução. Se nem com essa solução o time dele evoluir, aí eu vou começar a concordar. Olha, ele teve o Rodrigo, ele teve melhores peças, ele teve gente mais saudável e a coisa não anda. Aí eu acho que a gente parte para outro debate. Só que durante muito tempo... parte nesse teu comentário? Claro. Eu acho só fechar um negócio aqui rapidinho. Não, é só para falar em cima disso. E se por um acaso você perde esse jogador? Não é possível. Você vai ter mais problema. Aí vai ser uma obrigação mas você não consegue resolver o problema sem o Rodrigo Caio? Mas o Si não entra no debate. O elenco do Flamengo, não estou colocando... Não é Si, houve uma realidade. Ele só pôde contar com o Rodrigo Caio ontem. Tudo bem, mas a gente está analisando essa realidade. O elenco do Flamengo é espetacular. Não analisar o Si. Se você perde o Rodrigo Caio com um elenco igual ao do Santos, por exemplo, é um problema. Mas você está querendo analisar o Si. Eu tô analisando a realidade. Não é assim, não. Rodrigo Caio não está... Se ele não jogar, você falou. Tá, então eu retiro. Então, Rodrigo Caio não jogou até agora. Só por causa disso ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar? Por conta disso também não tinha peças e o Paulo não conseguia resolver até então a linha defensiva. Ah, então o Paulo tem que sair? Não, porque tinha outras situações. Até brincava aqui com a Dani antes do programa, né? Durante o programa já. O Flamengo fez 3 gols ontem. Os 3 gols ontem não saíram por acaso. O primeiro gol é um cruzamento. De novo o Arão. O Arão, saindo livre, desmarcando dentro da área, não é um processo aleatório. Antes era o Bruno Henrique, lembra, Zé? O Bruno Henrique fazia essa corrida, era o homem do primeiro pau. Inverteu. Agora é o Arão, que é o homem do primeiro pau. O segundo gol não nasce de uma forma aleatória. É uma construção. Entendeu? Então, assim, não dá pra dizer também que, então refém do Rodrigo Caio e vai embora. Não. Antes ali não tinha um jogador como o Rodrigo Caio. Todas as outras peças falhavam e o Paulo falhou e não resolveu isso. Concordamos. Do meio pra frente, o Paulo foi muito bem. Eu pego aqui, contra o Botafogo, 17 chances criadas. Contra o Ceará, 11. Ontem, 21. Esse time não funciona do meio pra frente, então a gente só vai detonar o treinador por causa do meio pra trás? Ah, porque do meio pra frente, os caras são bons. Do meio pra trás, porque a culpa é do técnico. Era o calcanhar de Aquiles. Nunca ninguém falou nada no ataque do Flamengo. O que eu falo sobre não está perfeito. Só que eu acho que tem muitas coisas interessantes que podem ser observadas dentro de um processo que as pessoas não querem observar. Porque o outro apareceu aqui, fez um carnaval, disse que estava disponível. Né? Então pronto, criou-se volta Jesus. Meu time não ganha, o outro está aí fazendo carnaval. Então, obviamente, a mente vai condicionar a lembrar de Jesus. Só que não é. Tem um trabalho, tem uma reformulação, tem tudo sendo zerado. Eu não acho que o Flamengo vai jogar o melhor futebol do ano. Eu não acho que o futebol do Flamengo é brilhante. Só que eu acho que há muita má vontade de aceitar o processo. Eu vou repetir o que eu falo sempre. A gente quer o futebol do Liverpool e do City, mas a gente não quer os processos. Aí fica difícil, entendeu? A gente quer rápido. Tem o Jesus na praça? Tem o Cuca na praça? Tem não sei quem? Tira o Paulo Souza? Mas a defesa ontem funcionou, não. A defesa ontem não funcionou perfeitamente. O futebol do Liverpool e do City foram imediatos. Oi? Foram imediatos. O futebol do Liverpool foi imediato? Foram.
Ah, então a gente está falando de outra coisa. O primeiro do Liverpool não foi imediato. Foi imediato. Foi na primeira temporada. Na primeira temporada do Klopp. Na primeira temporada do Klopp. Foi imediato, tá? Vai no futebol dele. Na primeira temporada do Klopp, ele pega o time. Não foi. Eu acho que na 8ª colocação no campeonato passado, anterior. Aí ele deixa o time na 4ª colocação ou na 5ª disputando liga. Ele estava fora das ligas europeias. Ele já consegue fazer o time chegar lá. Se o Paulo Sousa evoluir, não vão aceitar, só querem ele campeão. Não, isso aí, eu não estou dizendo isso. Na segunda temporada, ele já bate vice-campeão da Liga Europa. Já chegou numa final. Então, não é que, como ele fala... Liga Europa. Então, imagina o Flamengo chegando na final do Sul-Americano. Não, ok. Mas o Liverpool não desfrutava do... Estou te falando, é só você pegar e olhar. Eu tô é só você pegar. Porque o Klopp ele vive dizendo o seguinte, que ele demorou 4 anos para ganhar um título. Não é verdade. Não, 4 anos para ter um patamar de excelência. Não é, ele não demorou 4 anos para frutificar o trabalho dele. É só você olhar o desempenho do Liverpool no campeonato inglês e nas Copas Europeias. Não, eu tô entendendo. Todos os anos o Liverpool chegou nas Copas. Só antes dele não chegava. Não perder o foco e ir para a Inglaterra. Não, isso é fato. Mas é só olhar. O ponto do Sormani, eu acho que é o seguinte, é que ele dá um ganho no que estava sendo feito num tempo mais curto. O Paulo pega com uma cobrança... Calma, deixa eu acabar de falar. Todo mundo quer ser campeão. O Paulo pega com uma cobrança maior e aí o patamar de cobrança é título. Eu estou entendendo, vocês estão falando de coisas diferentes, mas as duas coisas fazem sentido. Deixa eu só botar o Facincani nessa conversa, porque o Facincani... Se chegar no final do ano e não ganhar nada, ninguém vai querer saber o que o Paulo fez em campo. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.